Hoje iremos conversar com uma personalidade do trade turístico. Ele mora em Porto Alegre e veio para São Luís a convite da Universidade Federal do Maranhão para a 5ª Semana do Hoteleiro, da qual ele participou como palestrante abordando o tema a hotelaria e os grandes eventos. Ele é consultor hoteleiro, que inclusive prestou consultoria ao Brisamar Hotel, que é o local onde estamos nesse momento para fazer essa entrevista, e além disso é escritor, autor de diversos livros sobre hotelaria, gastronomia, eventos, hotelaria hospitalar e outras temáticas. Vamos conversar agora com o professor Índio Cândido. Bom dia, professor Índio Cândido. Bom dia, é um prazer te dar essa entrevista e principalmente por estar no Maranhão e no Brisamar Hotel, que é um hotel que eu tenho no coração. Para começar a entrevista, eu gostaria de perguntar a você sobre como o segmento hoteleiro afeta o turismo em uma determinada localidade. Olha, o segmento hoteleiro, sem a hotelaria nós não temos turismo. Sem restaurantes nós não temos turismo. O que nós temos normalmente visto é que as cidades começam a crescer para o turismo a partir da hora que tem um elenco de hotéis próprios para receber determinados ou diferentes tipos de hóspedes e de viajantes. São Luís do Maranhão é um exemplo disso. Quando eu vim para São Luís, em 1997, São Luís tinha uma realidade. Hoje São Luís tem outra realidade. As coisas no turismo acontecem devagar, não acontece como a gente pensa. O médio prazo em turismo é 5 anos, o longo prazo é a partir de 8, 10 anos. E às vezes para se formar uma cadeia de hotéis que possam dar uma sustentação para a cidade em termos de turismo, decorre algum tempo. A partir de agora, com alguns produtos que São Luís está, vamos dizer assim, introduzindo na sua performance de cidade receptiva, as coisas vão mudar. Eu tive conhecimento agora que nós temos a implantação de um grande centro de eventos na UFMA e isso vai fazer a diferença para a cidade de São Luís, como já fez para Curitiba, para Porto Alegre, para São Paulo, para Belo Horizonte, para Salvador e outras capitais. No Brasil, o que a gente tem visto é que nesse segmento da hotelaria ele não tem tido tanta ocupação quanto ele poderia ter. Você, enquanto consultor hoteleiro, quais dicas você poderia dar para o pessoal que trabalha com hotelaria? Olha, isso é uma coisa que se discute muito, mas ela não é generalizada. Existem pontualmente algumas cidades e alguns segmentos do turismo que não estão se queixando, que estão trabalhando de outra forma. Claro que isso também depende daquela primeira resposta que eu dei sobre os produtos turísticos disponíveis. Ora, é em nível nacional a queixa de falta de hóspedes. Poderia ter mais? Sim, poderia. Mas em alguns pontos não tem essa falta de hóspedes. E a gente nota que, como eu disse, o tempo para que o turismo se fixe como um receptor de recursos e que possa influir na economia da localidade ou da região, demora. O que acontece? A falta de bom serviço, a falta de qualificação das pessoas e a falta de qualificação, principalmente na área de atendimento, tem sido o grande diferencial para atrapalhar a vida do hoteleiro, de quem se envolve com turismo, de quem tenta fazer captação correta de turismo. É a falta de qualificação. As empresas, as cidades, os locais que estão se preocupando em atender bem, com qualidade no atendimento, em algum tempo, e às vezes nem muito longo, ele consegue identificar um retorno muito considerável. Isso nós temos visto em diversas cidades brasileiras. Por que não em São Luís do Maranhão? Eu estou satisfeito por estar vindo tão seguidamente a São Luís. Não é que eu seja o defensor, ou dizer assim, o resultado positivo de tudo, mas quando eu venho aqui para ministrar cursos, como tenho vindo, para qualificar pessoas, requalificar pessoas, fazer isto que a gente prega, é um motivo de satisfação não só para mim, como para o trade turístico de São Luís. Agora estamos ministrando através da Unic, que é uma empresa que está se preocupando, que se instalou aqui, que tem 2 anos, que ainda não está com a sua performance inteira
nesse sentido, visa exatamente isso: preparar mão de obra para a hotelaria e o turismo com vistas a mudar o perfil de atendimento das empresas que trabalham com turismo. Eventos, restaurantes, hotéis, pousadas. Por quê? Sem isso, não adianta nós gastar conversa, não adianta gastar em dinheiro, porque se nós não tivermos um atendimento diferenciado, com a conscientização para o turismo ser atendido e não explorado, como está também, a gente tem que falar, já começou a acontecer em função da Copa das Confederações, vai acontecer em função da Copa do Mundo, aonde a ganância de determinados falsos empresários já se faz notar com alteração monstruosa nos preços de tudo. Aí nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Infelizmente isso vai acontecer. Nós vamos no ano 2014 ter, no balanço final, na fecha-conta 2014, nós vamos ter menos turistas no Brasil do que temos agora, apesar do grande evento chamado Copa do Mundo. Vai diminuir o turismo no Brasil no final do ano 2014. Isso aí já aconteceu na Alemanha, aconteceu nos Estados Unidos, não se conta a África do Sul, porque lá aumentou, porque é um país que tinha pouca, vamos dizer assim, costume de receber visitantes, agora está recebendo mais visitantes, agora que estão sentindo os efeitos da Copa do Mundo, pela propaganda que fizeram, pela demonstração que fizeram do seu país. Aqui no Brasil será diferente. Nós já temos, num país continental como o nosso, nós já temos um fluxo turístico importante. E existe também muita queixa de falta de turista, que não é bem assim, não é verdade. Tem muita gente que esconde, não diz que está com o hotel lotado. Claro que isso aí também não é generalizado, mas que existe essa queixa às vezes infundada, existe sim. Eu sou comprovação disso. Quais as contribuições do turismo do ponto de vista econômico e social também? Olha, se os governos, já não digo o nosso, se os governos de muitos países entendessem que turismo é a maneira mais democrática que nós temos no mundo para distribuir renda, hoje os benefícios seriam outros. Porque não se investe em turismo. Países que investem, como França, como Espanha, como Portugal, o próprio Uruguai, eles contam outra história. E se não contam é porque eles não querem contar, mas existe. O que nós temos? Hoje nós temos uma realidade diferente. O turismo, a maneira democrática que eu digo de distribuir renda, é que o dinheiro do turismo não entra no caixa do governo. Não entra lá para fazer um caixa para mensalão ou para outras coisas. Ele entra disseminado na população, no borracheiro, no hotel, no restaurante, na farmácia, no táxi, nas empresas de turismo, na aviação, no transporte em geral. Ele entra disseminado na comunidade. Isso não é interessante para certos governos que nós temos por aí, porque eles não conseguem pegar diretamente esse dinheiro, não tem competência suficiente para ir verificar ou fiscalizar o retorno em forma de imposto desses valores, e não notam que essa distribuição de renda generalizada no meio de uma comunidade mexe muito com a economia do país e da localidade. Nós temos um exemplo como o Uruguai. O Uruguai é um país pequeno, micro país perto do Brasil, e que coloca tantos turistas quanto o Brasil. O que o Uruguai faz? Ele investe no turismo, e a resposta eles têm. Basta ir ao Uruguai, ficar uma semana lá passeando, sem perguntar nada para ninguém, a gente enxerga o que eles faturam com turismo sem que o governo se envolva tanto com ele. Não atrapalha, ajuda, não precisa nem botar dinheiro, porque nunca se pensa em turismo. Aquelas empresas, aquelas instituições, aquelas localidades que pensam em receber dinheiro do governo para fazer turismo, estão muito enganadas. O governo não dá dinheiro para ninguém. O que precisa ser feito é o apoio das instituições governamentais. São os projetos, são a distribuição rápida dos projetos, fazer circular rápido as coisas e fazer. E quem faz é quem trabalha, é quem vive disto. É a iniciativa privada, é o hoteleiro, o pessoal de restaurante, o pessoal de eventos, o pessoal de agências de viagem, que tem que estar muito unidos. O trade turístico tem que estar unido. Se o trade turístico não estiver unido, não acontecem as coisas. Aí resta a lamúria. Estamos com pouca ocupação. E aí vem a pergunta: o que estão fazendo para mudar isto?
É fácil. São Luís está fazendo. É verdade que ainda é pontual. Cada vez que eu venho aqui, eu tenho 2 ou 3 turmas muito interessantes de pessoas que querem fazer, que querem melhorar a sua renda, querem melhorar a sua performance, querem se profissionalizar. E as empresas destas pessoas estão tendo os resultados e podem apostar resultados positivos. Certo, muito obrigado pelos esclarecimentos, professor Índio Cândido, e gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Minha consideração final é dizendo para o maranhense que o estado do Maranhão, na minha maneira de ver, e olha que eu não me engano tão facilmente, é um dos estados que tem o maior potencial turístico do Brasil. O Maranhão é um estado potencialmente rico. Dizem, e às vezes eu fico irritado quando vejo, que o Maranhão é um dos estados mais pobres da federação. Em que ponto? Em que segmento? Agora, tem alguns que o Maranhão potencialmente é um estado riquíssimo. Basta que o trade se una e busque estas características ímpares que o Maranhão tem para mostrar para o mundo. Não é só para mostrar para o Brasil, porque aqui tem muita coisa boa para ser vista. Só não vê quem não quer. Eu já vi. TV Web Casumbá, falando de turismo com atitude.